em História da UESP, da Universidade Estadual do Piauí, da UESP, do campus de São Raimundo Nonato. E as minhas colegas, que também vão apresentar essa oficina, são a Keilane e a Vivi. Eu convido elas a se apresentar. Vivi. Tá. Olá, meu nome é Vivian e eu faço licenciatura plena em História pela UESP e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa cultura. Eu sou a Keilane. Keilane, também sou graduada do curso de História da UESP e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura do Piauí, destacando mais a nossa região aqui, o que a gente conhece. Então, essa oficina, ela faz parte de duas disciplinas do curso. A gente já está no último período do curso, no bloco 8, e essa oficina aqui, ela está fazendo parte tanto da disciplina de prática pedagógica, que é uma disciplina que a gente cursa desde o primeiro semestre até o último. Como esse curso é um curso de licenciatura, a gente tem que fazer nossas práticas, e também ela faz parte da disciplina de estágio. A gente está fazendo o nosso estágio agora de forma remota. O curso de licenciatura, ele tem um estágio como obrigatório, a gente tem que fazer nos 3 últimos semestres do curso. A gente só cursou só em 2019 de forma presencial e agora a gente está fazendo de forma remota. Está sendo interessante também, uma experiência nova. E é um prazer muito grande a gente poder falar do nosso estado. A gente está falando aqui do Piauí. A gente percebeu que tivemos inscritos de vários lugares. A gente teve inscritos não apenas da UESP, não apenas do ensino médio de São Raimundo, como também de outros estados. A gente viu aqui que tinha inscritos de São Paulo, do Maranhão, do Ceará. Eu não sei se está todo mundo aí, parece que ainda está entrando as pessoas, mas é muito bom a gente poder falar do nosso estado, tanto para quem é daqui, como também para as pessoas de fora. A gente vai dar início. Aí está entrando algumas pessoas, ainda tem poucas pessoas, mas como já está no horário, a gente pode dar início. Então, antes da gente começar a falar sobre a cultura popular do Piauí, é interessante a gente questionar o que é cultura popular. Porque as pessoas falam muito cultura, cultura, as pessoas gostam muito de falar em cultura, mas se você for tentar definir o que realmente é a cultura, aí muitas pessoas definem, falar, a cultura é um conjunto de tradições, conjunto de crenças, de rituais, mas não existe, de fato, um conceito único que define a cultura. São vários conceitos, são várias teorias, vários teóricos. Então, em todo um resumo, se você for resumir, você diz, a cultura é isso, é o conjunto de tradições, de crenças, de saberes, mas não existe uma definição única, um conceito único. Mas a gente pode questionar um pouco sobre conceitos que alguns teóricos dão. Então, a cultura popular ela é diferente do que simplesmente uma cultura, ela é uma parte da cultura. E o que é que define a cultura popular? Então, são várias teorias que já vieram tentando definir a cultura popular, e antigamente essas teorias elas tentavam colocar a cultura popular como inferior aos outros tipos de cultura, ou seja, a cultura erudita. É, os teóricos eles dividiam a cultura entre cultura erudita e cultura popular. Então, a cultura erudita é aquela cultura que faz parte da elite, aquela cultura que você precisa ter um certo poder aquisitivo para você conseguir consumir, como, por exemplo, teatro, cinema, tudo isso, essas coisas do tipo, que só a elite era quem conseguia consumir. Já a cultura popular, eles definiam como algo mais espontâneo, aquela coisa do povo mesmo, das classes baixas, que é quando alguém produz uma forma de cultura, mas de uma forma espontânea, que eles falavam, é quando não necessita de estudo. Quando não necessita de estudo, quando não necessita de dinheiro, essa era uma das divisões que se davam. Aí a gente pode citar um historiador muito importante, que é o Roger Chartier, que ele fala que é impossível definir a cultura popular. Por quê? Porque se você for definir a cultura popular, você tem que ir nas raízes dessa cultura. Você tem que saber como foi que essa cultura se originou, para saber se ela de fato ela se originou do povo, se ela é mesmo popular ou não, se ela é das classes altas. E é muito difícil você ir nas raízes mesmo de uma cultura, de uma manifestação cultural, e você saber como que ela começou. Porque as sociedades, elas são muito variadas, então é muito difícil você se apegar a isso, você ir às raízes e você determinar, você fazer essa divisão, se a cultura é mesmo popular ou não. E
E aí a gente pensa assim, então se a cultura popular ela está colocada sempre para as classes baixas, por que que a gente permanece falando assim, cultura popular? Por que que a gente não define tudo como cultura? É porque é muito importante para a história a gente se reconhecer, se as classes baixas elas são reconhecidas como populares. Por exemplo, independente de onde uma pessoa more, independente da classe social dessa pessoa, dependendo do gênero dessa pessoa. Então, essas pessoas elas são definidas como populares. Então, se determinada classe é definida como popular, a gente tem que dizer que nossa cultura também é popular, mas não para dizer que nós somos inferiores aos eruditos. É porque a cultura popular ela é uma categoria, ela se originou como uma categoria da cultura erudita. Então, as pessoas das classes altas, elas queriam dividir para dizer que a cultura delas era melhor e diziam, então, a cultura que não é nossa, que é das classes baixas, é a cultura popular. E ela foi tida, o objetivo foi que se fizesse uma divisão para que a cultura popular ela ficasse abaixo da cultura erudita. E aí hoje a gente já pode ir modificando esses conceitos. A gente não precisa é, erradicar esse conceito de cultura popular, a gente pode manter, pode continuar chamando de cultura popular, essas culturas que são vindas do povo mesmo, que são culturas mais espontâneas, vindas da classe baixa, a gente pode continuar chamando de cultura popular, mas ressignificando a palavra, não mais tendo a cultura popular como inferior à erudita, mas como uma cultura de um povo de classes diferentes, mas que é tão importante quanto. E aí esse termo aí de popular, ele começou mesmo no Brasil lá por volta do século XIX, que era quando os teóricos eles estavam tentando dar uma ideia de identidade nacional. Antropólogos, sociólogos, historiadores, lá no final do século XIX, eles estavam querendo fazer aquela coisa de definir qual realmente é a cultura do Brasil, de uma forma muito racista, mas então foi dessa forma que começou, que veio ganhando algumas ressignificações. Como em 1940 e 1950, esse termo popular, nessas décadas de 40 e 50, esse termo popular ele entrou em alta no Brasil por causa dos populismos, que eram os populismos dos governantes mesmo. Não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, que tinha aqueles governantes populistas que eles queriam se dizer que era do povo, que era do povão, uma forma de propaganda mesmo. Então, esse termo popular, ele entrou muito em uso. E aí esse termo de cultura popular também. Mas a gente pode dizer que a cultura popular são as culturas vindas do povo mesmo, são culturas mais espontâneas, e que elas carregam toda uma herança cultural. Então é por isso que a gente tem que manter esse nome popular, que é para mostrar que a gente tem toda essa herança cultural, que a gente se apegar nas nossas origens, mas não mais para achar que nossa cultura é inferior à cultura erudita. Aí agora eu vou começar de fato a falar sobre algumas formas de cultura. Aí quando a gente fala em cultura, em cultura popular, muita gente já pensa, é o folclore. Claro que o folclore e a cultura, eles não são sinônimos. O folclore é algo que faz parte da cultura popular. Ele se embasa mais em lendas, em mitos, ele faz parte da cultura popular, mas a cultura popular ela está abrangendo muito mais coisas. O folclore, ele foi um movimento que aconteceu. E aí eu vou falar aqui sobre algumas lendas piauienses que fazem parte do imaginário popular do povo piauiense. Uma lenda bem famosa que a gente tem aqui no Piauí é a lenda do Cabeça de Cuia. Essa lenda ela é presente na cidade de Teresina, que é a nossa capital, e é uma lenda muito interessante, que contam assim, que era um homem, um rapaz, né, que ele morava em Teresina, que ele se chamava Crispim. Então, aí a lenda fala que certo dia ele chegou em casa, ele estava morrendo de fome, estava bêbado. Então, ele chegou em casa morrendo de fome e pediu que a mãe dele fizesse uma sopa para ele. Só que eles eram muito pobres, eram de uma família muito pobre. E aí, então, o que foi que a mãe dele fez? Ela fez a sopa, só que não colocou carne, porque ela não tinha condições. Então, ela fez a sopa só com osso, era um osso e pouca carne, quase que não tinha carne. Aí então ele se revoltou, porque achou muito ruim ela dar uma sopa que só tinha osso. Então ele pegou o osso, ele falou que era um osso de vaca, ele pegou o osso e bateu na mãe dele. Aí então a mãe dele, ele bateu com tanta força na cabeça dele, na cabeça da mãe dele, que a mãe dele estava morrendo, e quando ela estava lá no último suspiro, que ela ficou tão triste dela estar sendo assassinada pelo próprio filho, então ela rogou uma praga nele. Ela falou que ele ia ficar com a cabeça semelhante a uma cabeça de cuia.
Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que seja uma cuia. Quem é da zona rural sabe, mas talvez todo mundo aqui não sabe. A cuia, ela é feita da cabaça. A cabaça é como se fosse é semelhante a uma melancia, só que ela não, ela é dura, é uma casca dura. Então a gente quebra, a gente parte ela no meio e ela fica como se fosse um recipiente de água, que é chamada cuia, que é nessa forma aí que vocês estão vendo na foto. Isso aí é a cuia. E aí ela rogou a praga nele. Ela falou que ele ia ficar com a cabeça muito grande, que era uma cabeça de cuia, e ele ia ficar penando. Ele ia ficar penando e ele só ia se libertar da maldição só quando ele devorasse 7 virgens chamada Maria. Aí, então, o que é que aconteceu? Aí, então, ele foi para a beira do rio e aí ele ficou procurando as virgens, procurando 7 virgens. Só quando ele devorar 7 virgens, chamada Maria, é que ele vai se libertar da maldição. Aí falam que ele nunca conseguiu devorar essas virgens, então as pessoas de Teresina têm muito medo, porque quando eles têm uma filha, por exemplo, que se chama Maria, que seja virgem, se ela for para o rio de noite, então corre o risco dela ser atacada pelo cabeça de cuia. Aí, então as pessoas têm muito medo do cabeça de cuia. E aí acontece também dele procurar não apenas as virgens, mas falam que aí ele fica virando os barcos das pessoas que estão no rio. E também ele fica procurando a mãe dele, ele fica vendo se a mãe dele perdoa ele. Aí fica procurando várias mulheres, pensando que é a mãe dele. Quando ele percebe que não é a mãe dele, ele mata. Aí essa é uma lenda muito famosa de Teresina, que muitas pessoas acreditam. Aí foi colocado até um monumento em Teresina, próximo aos rios. Esse é o monumento da cabeça de cuia. E provavelmente muita gente já viu essa foto. É uma foto bem divulgada, um dos cartões postais, um dos principais cartões postais de Teresina, mas não é todo mundo que conhece a lenda. Outra lenda interessante é a lenda da Macirajara, que já é uma lenda indígena. Aí essa lenda da Macirajara fala que existia uma jovem indígena, que ela era da etnia dos Tremembés, e o pai dela era o Botocó dos Tremembés. Então era como se ele fosse um chefe da tribo. Aí então essa moça, ela era muito bonita, e aí fala que ela se apaixonou por um indígena de uma tribo rival, de uma etnia rival, que era um indígena chamado Ubitã. Então ela ficou apaixonada por ele e eles ficavam se encontrando às escondidas porque os pais deles não podiam saber que eles eram de etnias rivais. Ela ficava se encontrando às escondidas com o Ubitã. Aí até que certo dia o pai dela descobriu. Aí então o que foi que ele fez? Ele descobriu, então ele prendeu ela em uma oca e colocou 7 guerreiros para vigiar, que era para ela não se encontrar mais com o Bitã. E aí então ele sentiu muita falta dela, muitas saudades. Aí ele foi ver o que era que tinha acontecido. Aí então ele se apegou ao Tupã, que era o deus dele, se apegou a Tupã e aí Tupã falou para ele que ela estava presa, que ele não podia se encontrar com ela, que se ele fosse se encontrar com ela, ele ia ser morto. E aí ele estava com tanta saudade que ele não seguiu o conselho. Ele foi se encontrar com Macirajara e ele levou uma flecha, que tem os 7 guerreiros que estavam vigiando, então ele levou uma flechada no peito e acabou morrendo. Então, ela ficou muito triste, ela saiu correndo, ela fugiu durante a noite, muito triste. Ela chegou num olho d'água, ela chorou, aí fala que as lágrimas dela eram tantas que se misturaram com a água do olho d'água e formaram um rio, que é o Rio Portinho. Aí esse Rio Portinho, ele fica lá na região já de Parnaíba, entre Parnaíba e Luiz Correia. Aí tem uma foto aqui dele, é o Rio Portinho. É interessante a gente ver que essas lendas indígenas, elas vêm aliás, que essas lendas piauienses estão por parte de indígenas, por parte de vários povos, que o Piauí ele se constituiu através de vários povos. E outra lenda interessante é a lenda da baleia azul. Essa lenda é uma lenda da cidade de Valença, no Piauí, que conta que existia um rio, que era chamado Rio Santa Catarina, que existiam vários peixes. Então, esses peixes eles se juntaram e formaram uma baleia. Eram vários peixes que, quando se juntaram, formaram um único ser, que era uma baleia. Aí fala que essa baleia, ela bebeu tanta água do rio que o rio virou apenas um riacho, que é o Riacho Caatinguinha, que ele está lá na cidade de Valença. Ela bebeu tanta água que o rio virou um riacho. E aí fala que ela ficou enterrada embaixo da cidade, que fala que ela está enterrada embaixo da cidade. Aí em cima da cabeça dela está a igreja de São Benedito, e aí só do outro lado da cidade, que fala que o rabo dela tá. O rabo dela só tá do outro, a cauda dela tá do outro lado da cidade, que está embaixo da igreja de Nossa Senhora da Conceição.
E aí falam que as pessoas rezam muito, lá na igreja de São Benedito, as pessoas rezam muito, que é para ela não despertar, porque se um dia ela despertar, aí toda a cidade vai inundar, que ela bebeu muita água, então ela vai soltar essa água para fora, toda a cidade vai inundar. E é interessante que essa lenda ela também existe na cidade de Oeiras. Na cidade de Oeiras também falam que tem. Eu estou vendo a Antônia falando que na cidade dela também tem essa lenda, se eu não me engano, em Campo Maior, sim. E em Oeiras também tem essa lenda. E falam que é na igreja de Nossa Senhora da Conceição. Que aí falam que essa igreja ela é muito rachada, que é porque essa baleia ela está embaixo. É interessante que essas lendas elas vêm em várias cidades do Piauí. Essa daqui é a foto da igreja, lá de São Benedito, na cidade de Valença. Aí outra lenda bem interessante é uma lenda que tem na cidade de Oeiras. Oeiras foi a primeira capital do Piauí, então por isso que a gente percebe muitas manifestações culturais, muitas lendas, porque foi lá mesmo que o Piauí começou, né? A primeira capital do Piauí foi Oeiras, que mais tarde construíram Teresina. E essa lenda é muito interessante, a lenda do pé de Deus e do pé do diabo. Pelo que vocês estão vendo nessa foto aqui, vocês podem perceber que tem um lajedo, nessa foto à esquerda, tem um lajedo e a marca de um pé. Vocês podem perceber que é a marca de um pé, que tem os dedos. Aí falam que esse pé é o pé de Jesus. Desse outro lado aqui, vocês estão vendo um grande morro de pedras. Então, embaixo desse morro, fala que tem o pé do diabo. Aí, por que que tem essas marcas do pé de Jesus e do pé do diabo na cidade de Oeiras? Aí falam que é porque Jesus ele já passou por Oeiras, muitos oeirenses acreditam nisso, porque na Bíblia não fala que não conta muitas coisas de Jesus, então muita história de Jesus, eles contam sobre a infância e depois contam lá quando ele já tinha mais de 30 anos. E aí os oeirenses acreditam que durante esse tempo aí ele andou por vários lugares e ele chegou até aqui, onde hoje é o Piauí. Aí fala que ele chegou lá na cidade de Oeiras e ele era perseguido pelo diabo, ele era perseguido pelo demônio. E aí teve um dia que ele estava lá, tem esse lajedo, aí Jesus estava lá e o demônio perseguindo. Então Jesus correu e ele passou por baixo de uma árvore que é chamada. Eu esqueci agora o nome. Eu esqueci o nome. Não estou me recordando agora, mas tem uma árvore lá que Jesus passou por debaixo. Aí então ele passou correndo tão rápido, com tanta força, que quando ele passou, o pé dele deixou a marca na rocha, que é o pé esquerdo, ficou a marca na rocha. E aí o diabo ficou com inveja, e aí foi e pisou também o outro pé e fez a marca dele, do pé do diabo. E aí outras pessoas já contam que não foi assim, que contam que ele simplesmente quis deixar a marca dele, porque ele gostava muito do povo de lá, então ele quis deixar a marca dele. E aí o diabo, com inveja, deixou também a sua marca. Aí vocês estão vendo, tem o pé de Jesus aqui, que fala que é o pé de Deus, mas aí dizem que é o pé de Jesus também. Ele deixou a marca lá, aí todo mundo que vai lá encaixa o pé nesse pé, e o pé de todo mundo se encaixa nessa marca. É interessante que até hoje nunca ninguém colocou o pé para não se encaixar. E aí já no pé do diabo é diferente. Falam que é uma marca muito feia, mas ninguém consegue ver, porque todo mundo atira pedras em cima. Então a gente só vê esse morro de pedras. A gente não consegue ver mais o pé do diabo. Mas aí de vez em quando alguém tira essas pedras e aí volta a jogar, porque falam que se não tirasse, essas pedras elas já tinham coberto toda a cidade de Oeiras, do tanto que as pessoas jogam pedra. E aí também aqui vocês podem perceber que o calcanhar do pé de Jesus, ele é muito fino. Isso acontece porque as pessoas costumavam raspar para fazer alguma coisa, algum ritual. Eles costumavam raspar essa raspinha da rocha que tem o calcanhar de Jesus. Aí as pessoas fazem muitos rituais, tem gente que acende vela. É muito interessante essa lenda. Aí eu já tive a oportunidade de ir lá 2 vezes. Aí eu até coloquei minha foto aqui no slide. Esse aqui foi em 2018. Eu tinha ido lá também antes. Aí eu encaixei meu pé aqui. Aí esse aqui é o morro do pé do diabo. Aí esse aqui é a foto de eu jogando pedra. Aí outra lenda interessante é a lenda da porca do dente de ouro. Essa lenda é uma lenda de Teresina, que contam que tinha uma mãe que ela cuidava da filha, ela tem uma filha jovem, e a filha era muito rebelde, não obedecia a ela. Ela cuidava da filha sozinha. E a filha era muito rebelde. Aí teve um dia, teve uma noite, era noite, e a mãe percebeu deu falta da filha, percebeu que a filha tinha saído para as festas. E aí ela não dormiu, ela ficou esperando.
E aí, muito triste da filha estar tão rebelde assim. Aí ela ficou esperando a filha chegar. Aí, quando a filha chegou, aí a mãe dela, em vez de bater nela, ela decidiu dar conselhos. Ela ficou dando conselho, dizendo que não era para sair, que ela ainda era muito nova, não era para sair para as festas. E aí a filha ficou muito irritada. E a filha ficou parecendo uma porca, de tão irritada que ela estava. Ficou muito irritada e começou a bater na mãe dela. Começou a bater, fungando, como se fosse uma porca mesmo. E aí, depois disso, ela correu e entrou dentro do quarto e ficou lá parecendo uma porca, de tão irritada que estava. E aí falo que ela ficou com a semelhança de uma porca, que ela estava parecendo muito uma porca, que ela não falou mais com a mãe dela, ficou presa no quarto, sem conversar com a mãe dela, já com a semelhança de porca. E aí falam que quando é de noite, quando tem festas em Teresina de noite, ela costuma sair, ela vai para as festas, ela sai na rua. E aí ela fica com esse dente de ouro. E aí ela pode atacar as pessoas. E, e aí as pessoas têm que ter cuidado. Quando vê uma porca que vê que ela está com dente de ouro, tem que ter cuidado, porque ela pode atacar. E outra lenda da cidade de Teresina, aliás, da cidade de Oeiras, que também fala em ouro, que é muito interessante, é a lenda do Carneirinho de Ouro. Que essa lenda é no Morro do Leme, que lá em Oeiras tem um morro, em cima dele tem a estátua de Nossa Senhora da Vitória, que é a primeira padroeira do Piauí. Aí esse morro as pessoas sobem lá, é muito interessante. E aí falam que nesse morro tem um carneirinho, que ele é um carneirinho brilhante, mas é muito difícil as pessoas conseguirem ver, mas ele fica escondido por lá. E aí tem vezes que ele sai e ele vai lá para o outro lado da cidade. Que do outro lado da cidade tem outro morro que é chamado Morro da Sociedade. E aí falam que tem vezes que esse carneirinho sai e vai para lá, e é um carneirinho muito brilhoso, que ele tem uma estrela de diamantes na testa, e aí de vez em quando ele sai. Aí algumas pessoas afirmam que já conseguiram ver esse carneiro. E aí falam que quem conseguir pegar esse carneiro vai ficar muito rico. Eu não sei se é porque vão roubar, que a pessoa que pegar vai tirar a estrela dele, não sei, mas dizem que quem pegar esse carneiro vai ficar muito rico. E aí já tem, olha, a Antônia está falando que em Corrente também tem essa lenda, para ver como é interessante, que as lendas elas vão se espalhando no Piauí. E aí tem outra lenda que fala que lá no Morro do Leme também tem uma serpente, que ela fica perseguindo o carneiro. Aí tem vezes que as pessoas conseguem ver, que diz que é uma serpente muito, ela fica muito vermelha, uma serpente muito perigosa. E aí algumas pessoas afirmam que já conseguiram ver mesmo. Quem pegar ele vai ficar rico. Aí aqui uma foto que eu fui lá, é no Morro do Leme, essa aí de 2018 também. E essa daqui é a estátua de Nossa Senhora da Vitória, que fica lá em cima. Aí outra lenda aqui do Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi, todo mundo aqui provavelmente já ouviu falar, né? O Bumba Meu Boi é uma festa que acontece em várias regiões do Brasil. Ela é forte mesmo na região norte, é, no estado do Amazonas, ela é muito forte. Mas a lenda mesmo do Bumba Meu Boi, ela é do Piauí. Porque a festa do Bumba Meu Boi, ela se originou a partir de uma lenda. E a lenda, ela teve início no Piauí. A gente também tem a festa aqui no Piauí do Bumba Meu Boi, apesar dela não ser muito forte, mas a lenda se originou aqui. E a lenda conta assim, isso é uma lenda do tempo da escravidão, que fala que existia um fazendeiro, ele tinha um boi que ele gostava muito, era um boi muito formoso, e ele gostava muito desse boi. Ele tinha vários bois, mas esse era o predileto dele. Aí ele tinha um casal de escravizados, que era o pai Francisco e a Caterina. Aí algumas pessoas já dizem que eram empregados dele, mas outras pessoas dizem que eram os escravizados, que era o pai Francisco e a Caterina, que era para cuidar da fazenda. Aí o fazendeiro falou com o pai Francisco que era para cuidar muito desse boi, porque esse boi era o boi preferido dele. Aí a Caterina, que era a mulher de pai Francisco, ela ficou grávida e ela ficou com desejo de comer língua de boi. E, e aí, porque a gente sabe, quando a mulher fica grávida, isso aí é uma superstição que as pessoas têm. Quando a mulher fica grávida, que sente desejo de comer uma coisa, é obrigado a comer, porque se não comer, vai nascer, o filho vai nascer com a cara daquilo que ela está com desejo. E aí ela ficou com desejo de comer a língua do boi. E aí o pai Francisco falou, não posso tirar a língua desse boi, porque é um boi muito querido pelo patrão, não posso tirar. Mas ela ficou com tanto desejo que ele foi obrigado a tirar a língua do boi. Aí então ele tirou a língua do boi, deu para ela comer, e aí o boi acabou morrendo. E aí o patrão ficou muito triste de ver que o boi tinha morrido,
E aí fez de tudo. Ele queria porque queria ressuscitar esse boi. Aí eles foram atrás de um pajé. Aí fala que foram atrás de várias pessoas. Foram atrás de médico, foram atrás de padre. Ninguém dava jeito. Aí quando eles foram atrás do pajé, aí o pajé fez lá um ritual e o boi ressuscitou. Aí já tem outra versão que fala que não, que foi assim, quando o pai aliás, quando o filho de Caterina, de pai Francisco, nasceu, que era chamado Mateus, aí fala que quando ele já estava grandinho, já, aí ele soprou no boi, fala que o boi estava lá morto, ele levantou o rabo do boi, soprou e o boi viveu. Aí tem essas duas versões. Aí fala que o boi viveu, saiu pulando, chifrando todo mundo, aí eles fizeram uma grande festa para comemorar. Aí, daí teve início a festa do Bumba Meu Boi, que a festa do Bumba Meu Boi, as pessoas se fantasiam de boi, ficam pulando, dançando, comemorando a ressurreição do boi. Aí tem até uma música que fala bem assim, o meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro lá no Piauí. É uma musiquinha interessante que ela vem falando no Piauí, que a lenda mesmo ela começou no Piauí. Aí as colegas aqui vão falar sobre as festas. Pode falar, Vivian. Vivian. A Vivi não está conseguindo falar, né? Boa tarde. A- Porque a internet estava travando, mas eu vou começar a falar agora. Então, vamos falar sobre as festas aqui de São Raimundo Nonato, contextualizar um pouquinho também com os outros locais. Essa foto aí que vocês estão vendo é das principais quadrilhas aqui de São Raimundo, que é da Abril do Sol. Esse enfeite que as roupas, a forma que eles se apresentam hoje em dia, não é como era no começo. O mês das quadrilhas é o mês de junho. Aqui a gente tem essa tradição de fazer essas festas, que são de três santos, que é de Santo Antônio, São João e São Pedro. Nessas quadrilhas, nessas festas juninas, a gente tem grande recurso na cidade. Por quê? Porque com as roupas que são compradas, com os eventos que são montados na cidade, traz muito recurso financeiro para a cidade. As quadrilhas aqui em São Raimundo, de primeiro, era formado por grupos de bairros. Antes de 94, as quadrilhas eram feitas mais nas zonas rural, nas comunidades, com roupas mais simples. Uma das peças do pano que era usado era roupa xadrez, esqueci o nome do tecido, mas chita, que era o tecido utilizado. Vocês podem ver que nessa foto já é bem, bem diferente, mas a essência não se perdeu. A essência continua a mesma. A- as- essa, essa forma de ser dançado antigamente era mais o baião, que era do Luiz Gonzaga, que deu início a essas festas. E aí, com o passar do tempo, foi se modernizando, mas ainda continua muito presente. Em São Raimundo, pode voltar um pouquinho, Denise. Eu vou continuar falando lá. Em São Raimundo, tinha essas disputas entre bairros para poder dançar a quadrilha, e nessas disputas tinham as premiações, que era primeiro, segundo, terceiro lugar. Com a evolução, com o passar do tempo, não era mais disputas entre bairros, era disputas entre grupos de quadrilha. Que essa daí é a Brilho do Sol, a gente tem a quadrilha de Junina Matutos, que é do Caruaru, que é outro bairro, só que não dança só as pessoas daquele bairro, dança pessoas de outros bairros também. E de primeiro tinha essa disputa que era só entre os bairros. Aí, essa, essa, essa primeira foto que vocês estão vendo aqui
de uma apresentação da Brilho do Sol, que ela foi campeã esse ano aí, é o de 2018. A Brilho do Sol foi campeã em toda a região Centro-Sul. Por que, preferi destacar a Brilho do Sol? Porque é uma quadrilha que traz mensagens. Ela não é só uma quadrilha para você se dançar, você se divertir. Ela traz mensagem. Nesse ano não me recordo bem se foi 2017 ou 2018, ela trouxe mensagem de inclusão. Adaptou ao cotidiano da gente, só que continuou da mesma forma. As formas de dança, que é o baião, o chachado, e teve algumas mudanças em ritmos de música. Mas ela é muito importante para a nossa região. Devido à pandemia, não está tendo mais essas apresentações de quadrilha, por conta que não pode haver aglomeração. Mas tem uns 2 anos, não, tem uns 4 anos atrás, em São Raimundo, isso se intensificou, porque com a nova gestão da prefeita, começou a ser feito 10 dias de festa. Então, nesses 10 dias de festa junina, era apresentado a cultura de São Gonçalo, a dança de São Gonçalo, que é o que a gente vai falar mais na frente, o reizado, e não tem mais essa questão de disputa. É pago um valor simbólico pelo que as pessoas gastam com essas fantasias, um valor simbólico mesmo, porque, como vocês podem ver, é muito adereço, é muito pano, é muito enfeite. Não tem como arcar com todo esse coisa. Então, a gente corre atrás de patrocínios para poder fazer e deixar a cidade mais bonita, trazer mais recursos. Passa aí, Denilson, por favor. Eu tenho o vídeo aqui que eu só estava tirando da tela por causa que no slide ele fica travando, eu vou colocar no Drive. Tá, tu só passa para essa próxima foto para eu explicar? Mas aqui é o vídeo já. Ah, eu pensei que tu tinha colocado a outra foto que eu te mandei. Tá, mas aí eu queria destacar na questão que era diferente só as vestes, mas que a importância para a nossa cidade é a mesma. E isso só vem crescendo com o passar do tempo. Devido à pandemia, está um pouco parado, mas ao longo desse processo, eu acredito que vai voltar tudo ao normal e a gente vai ter festas lindas. Pode passar o vídeo, Denise. Só um minutinho aqui. Nesse vídeo aí vai mostrar um pouquinho desse que eu estava falando, dessa representatividade. Eu vou colocar no. Espera aí. Eu vou colocar aqui no slide mesmo, é porque a gente colocou no slide, a gente estava fazendo o teste agora há pouco, aí viu que estava travando, aí eu coloquei no Drive agora há pouco, mas não está carregando. Vou colocar no slide. Espera só um minutinho, tem que aumentar o volume.
Se estiver travando aí, vocês me falam. O áudio tá baixo, Denilson. Denilson agora tá sem áudio. Não sei se tá sendo pra todo mundo, mas também tá sem áudio. Mas eu acho que, de todo modo, passou a mensagem, né, Vivian, que você colocou sobre essa questão dos debates sociais que estão presentes na quadrilha, né? Isso, professora. A gente vai pular o vídeo aqui, é porque dá problema mesmo, que no PowerPoint ele passa, mas aí quando vai entrar no modo de apresentação não dá certo. Mas é só um vídeo rápido mesmo, de 1 minuto, só para vocês terem uma noçãozinha de como é a dança. Agora eu vou falar um pouco sobre a dança do cavalo Piancó, que é uma dança que surgiu na época da escravidão, nas margens do rio Canindé, onde atualmente é a cidade de Amarante, que naquela época os escravos, principalmente as crianças, ficavam procurando brincadeiras para se entreterem, e aí começavam a criar passos de dança nas margens do rio. E aí uma vez eles estavam dançando e aí começaram a dançar o cavalo, imitar um cavalo manco, que é o que significa cavalo piancó. Aí quando eles começaram, aí eles viram que ali dava uma dança e daí surgiu essa dança que antes eles dançavam sozinho e agora eles dançam em par, que é tipo imitando um cavalo manco, dando tipo um chute assim para frente. E lá em Amarante, o cavalo piancó é repassado de geração para geração. Desde a fundação da cidade, em 1871, até os dias atuais. Aí a gente tinha preparado um vídeo também um pouquinho da Mas eu vou dança, conseguir passar. vai? Enquanto o É que Denilson vai o tentando vídeo, colocar o vídeo. é que o outro vídeo aqui também, que ele tem no YouTube, aí eu vou pesquisar aqui rapidinho, que Uhum. aí vai passar. Enquanto o Mas pode Denilson ir falando. vai procurando o vídeo, eu vou falando um pouquinho do vídeo. Essa parte do vídeo que a gente vai colocar é um trecho do filme Ai Que Vida, que é um filme bastante popular aqui no Piauí, que é um filme que foi gravado em algumas cidades do Piauí, entre elas Amarante, como eu já falei, que eu falei da dança, e algumas cidades do Maranhão, que ele é dirigido por um jornalista e cineasta maranhense, que é o Cícero Filho. E o filme foi lançado nos cinemas do Piauí e depois nos cinemas do Maranhão. E na época que ele foi lançado, ele superou a bilheteria naquela sessão do cinema, superou a bilheteria do Harry Potter. É um filme de 2008 e é um filme assim bem simples que mostra um pouco da realidade dos interiores aqui do Piauí. Tem as pessoas andando nas caminhonetes, em cima das caminhonetes. E o filme é um filme bem simples, e os atores e técnicos eram pessoas das próprias comunidades, das próprias cidades, e o filme ele teve um custo total de R$ 30.000, por isso que é um filme assim, bem simples, mas é uma mistura de drama com comédia,
bastante interessante. Ontem eu até fui assistir o filme, mostrar para minha filha que não tinha assistido ainda, e hoje ela tá com as vozes, as cenas na cabeça e cantando algumas partes das músicas. Vê se dá para colocar aí, Denilson. Não tá saindo áudio, não. Só tá mostrando a dança. De qualquer forma, não tá saindo o áudio, mas tá dando para ver um pouquinho de como é a dança. Só um minutinho aqui que eu vou ver se sai o áudio. Não sei se saiu o áudio. Aí vocês me falam aí se deu certo ou não. Tô achando que a internet ficou lenta. Pode passar para frente, Nilson. Nilson, desliga teu áudio. O celular tava mudo aqui, é por isso eu não tava ouvindo. Acho que a gente pode deixar os vídeos pra lá, porque quando a gente passa dá problema. Tá. De qualquer forma, deu Então, para ouvir um pouquinho da letra da música. A letra da música é basicamente o meu cavalo Piancó. Meu cavalo Piancó, e fala algumas coisas que surgiu no Canindé, alguns trechos. Pode passar, Denilson, o slide. Aí aqui é um vídeo que eu coloquei da Folia de Reis, mas a gente pode passar, né? Porque tá dando problema. Mas as colegas podem falar. Você pode voltar lá para os sanfoneiros. Sanfoneiros, mas os sanfoneiros é no final, é aqui. A roda de São Gonçalo. É, então essa parte da Bíblia, porque eu pensei que já ia. é, essa aí é a Roda de São Gonçalo, que é uma das festas que eu falei que tem aqui em São Raimundo e na região. Essa cultura é uma cultura bem antiga, que o povo pagava promessa, fazia uma promessa referente a São Gonçalo e ia fazer a dança. A gente até trouxe uma pessoa aqui para poder falar, só que a gente vai colocar ela para falar só depois que a gente passar Não, o ela slide. pode falar agora, Vivi. Pode? Pois pronto, Pode. pode falar. Ela é a dona Erotildes, ela vai falar sobre. Vou ligar aqui o microfone para vocês verem.
Ligar a Ó, câmera. tá ligado. Essa aqui é a Dona Eutildes, ela tem esse costume, esse hábito de dançar reis e roda de São Gonçalo. E ela vai estar falando um pouquinho pra gente dessa cultura. Pode falar, Dona. Sim, boa tarde. A cultura nossa era uma cultura antiga, do antigo Zabelê. O Zabelê foi um local que foi desapropriado pela Serra da Capivara, onde a gente morava e a gente se divertia muito lá. A gente tem muita paixão de ter saído de lá, no desapropriamento que aconteceu. Lá a gente se divertia, tinha nossa cultura, era reizado, cantava roda. Lá não tinha energia, mas tinha aquele luar da lua, quando era aquelas noites de luar, era de nós se divertir, brincar de reizado, roda, muitas coisas. Lá era tão bom, a gente nunca podia esquecer de lá, daquelas coisas. Até eu tinha fiz até assim uma poesia assim, das paixões que a gente ficou de lá, né? Porque lá era aquelas montanhas, aqueles lugares tão lindos, tão bonitos, aquelas florestas, que a gente ficava tudo. Até fiz assim, uma poesia assim. Verdes prados e montanhas, sol bonito amanhecer. Isabelê, não foi possível te esquecer. Belas terras o sol cobria e as belezas encantavam. Nós era rico e não sabia. Ninguém para nos ajudar, nem para orientar. Só apareceu a doutora para nos tomar. Tudo de bom nós tinha lá. Tudo para a gente se alimentar nas roças. Todas coisas lindas nós tínhamos nas fruteiras. E aves lindas para cantar. Nós tínhamos a Sariema, que todo dia, 5 horas, ela ia nos acordar com aqueles cantos tão lindos que fazia nos apaixonar. Por isso, nós nunca esquecemos de lá, que até as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como as de lá. Aí nós tínhamos nosso reizado, nós juntava aquela turma para cantar à noite, aquela noite de luar, bem linda. Aí nós juntava a turma em todas as casas cantar. Quando era na última casa, nós fazíamos aquela festa até o dia clarear. Aí nosso reizado era assim, nós começava assim. Pelas ruas da cidade alegre vamos cantando, para a casa do Ganjão, sorrindo vamos chegando. Pelas ruas da cidade alegre vamos cantando, para a casa do Ganjão, sorrindo vamos chegando. Contemplando o nascimento de Jesus o Redentor, pelas ruas da cidade buscando paz e amor. Contemplando o nascimento de Jesus o Redentor, pelas ruas da cidade buscando paz e amor. E assim por diante, era muita coisa. E aí, a roda de São Gonçalo, vocês Aí faziam? lá nós não brincávamos de roda de São Gonçalo. Já foi aqui. Já foi aqui a roda de Aí São Gonçalo. era tipo para fazer agradecimento, fazer promessas, ou só era uma Não, roda? era tempo de 6 de janeiro. Todas as épocas de 6 de janeiro, a gente tinha aquela obrigação de festejar o 6 de janeiro. Aí ali nós, naquelas terminava, nós lia a mão do povo, nós ia ler as mãos de todo mundo para ganhar um dinheiro. Aí, então, quando nós lia, os donos da casa, nós ia numa casa, ia noutra, muitos diziam, essas vagabundas rodando aqui, recebia a gente, outros recebiam, ficaram com queixo quando a gente não passava lá. Então, a gente ia ler a mão, aí a mão a gente lia assim, Gajão, tu deixas que eu leia em tua mão segredo, e não me olhes assim, não fiques com tanto medo, tão grande é o teu coração, que tem mais de uma paixão. Ganjão, tu deixas que eu leia, o que dirá a tua sorte? Tu és de morrer bem velhinho, que não sentirás a morte. Deixa a cigana cantar
E você vai ter que pagar. Muito lindo. E aí, essa aqui, a dona Nenê, eu trouxe ela para falar um pouco dessa cultura, porque ela tem mais propriedade, e a gente agradece por esse momento lindo. Passa. Obrigada, dona Nenê. Mas aquele lugar é mais ruim. Pessoal, se vocês quiserem indo fazendo algum comentário, não precisa esperar para o final, não. Vocês podem ficar à vontade. Eu vi que teve comentários aqui perguntando se tinham membros, se São Raimundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, vocês podem ir fazendo durante a apresentação mesmo. É porque eu me cantei todinho, que eu sei Mas aí, só era pouco, né? Uhum. Tá bom. Tá ótimo. Aí ele falando, Ótimo. falando que se podia tirar aquele lugar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os sanfoneiros de Dom Inocêncio, que é a tradição da sanfona na cidade de Dom Inocêncio. A cidade de Dom Inocêncio fica a mais ou menos uns 100 quilômetros daqui da cidade de São Raimundo. E a tradição da sanfona lá em Dom Inocêncio começou há mais de 100 anos com o músico Júlio Dias, que foi o primeiro sanfoneiro da região. Aí ele foi passando o ofício de geração em geração e hoje em dia está muito mais visível por causa do Sandrinho do Acordeão e o pai dele e seus tios que fundaram o projeto Acordes do Campreste, que é um projeto social que ensina a arte da sanfona para crianças e jovens da região. O pai do Sandrinho sempre foi sanfoneiro, sempre admirou a arte da sanfona e ele foi passando para seus filhos. E aí ele fala que na época, quando o Sandrinho era pequeno, ele vendeu a casa que ele tinha e a caminhonete para comprar uma sanfona para o Sandrinho tocar, porque a sanfona é um instrumento muito caro. E aí ele fala que ele foi chamado de louco, porque por causa que ele vendeu a casa que ele tinha e a caminhonete para comprar uma sanfona. E aí, esse projeto agora que o Sandrinho criou, ele foi criando visibilidade, que chegou, né, no Luciano Huck, na Globo, e o Luciano doou uma caminhonete pro pai do Sandrinho, como forma de retribuir por ele ter vendido a caminhonete dele lá atrás, e doou vários equipamentos para facilitar o Sandrinho a ensinar as crianças, que ele ensina na região de São Raimundo e de Dom Inocêncio, que é um projeto que ensina mais de 200 crianças a tocar sanfona, triângulo, vários instrumentos. E porque os instrumentos são bastante caros. Aí o projeto funciona a partir de doações que as pessoas vão doando para que eles consigam comprar os equipamentos para as crianças, que são crianças carentes, para que eles. Sim, Chayane, eles foram no Ratinho também, bem lembrado. E aí essas doações é para que eles comprem os equipamentos, porque as crianças não têm condições de comprar, porque são instrumentos caros. E aí, recentemente, eles criaram o Monumento da Sanfona, que fica na entrada da cidade de Dom Inocêncio. E além do monumento, eles conseguiram aprovar na Câmara Municipal o Dia Municipal da Sanfona, que é no dia 20 de setembro, que nesse dia eles fazem uma grande festa, tocando sanfona. E também Dom Inocêncio ficou conhecida como a terra dos sanfoneiros. E aí, recentemente, eles estão gravando um documentário que vai contar a vida desses sanfoneiros e tudo e tal, para dar mais visibilidade para a região, para a terra da sanfona. Essa tradição da sanfona ela é tão grande em Dom Inocêncio que foi feita uma pesquisa
que mostrou que de cada 35 pessoas em Dom Inocêncio, uma é sanfoneira. Dom Sim, Inocêncio tem quase 10 mil habitantes. E de 35, uma é sanfoneiro. pode passar. Ainda sobre festas, tem a festa do Divino Espírito Santo em Oeiras, que é um dos mais tradicionais rituais religiosos de Oeiras. A festa do Divino ela é realizada 7 semanas após o domingo de Páscoa. Oeiras, como o Denis já falou, foi a primeira capital do Piauí, é das cidades mais antigas do Piauí, por isso tem bastante história. Lá tem 40 mil habitantes e a cidade tem 300 anos. E há séculos eles comemoram o dia de Pentecostes, que é considerada a data de nascimento da Igreja Católica Romana, que tem sede no Vaticano. É uma tradição colonial de origem portuguesa que tem como símbolo a pomba branca, que lembra o batismo de Cristo, que é quando o discípulo João Batista levantou a água para molhar a cabeça de Cristo para batizar, uma pomba branca fixou-se sobre eles, sobre o ato de batismo, indicando que aquele que estava se batizando era o Filho de Deus. E aí eles festejam todo ano, e cada ano uma família da cidade é sorteada para a missão de guardar o Divino Espírito Santo e de receber os fiéis que visitam o santo todos os dias. Essa Pode fotografia passar, aí é né? do Centro Histórico de Oeiras. Aqui essa igreja é a igreja de Nossa Senhora da Vitória, a primeira igreja do Piauí. Nossa Senhora da Vitória é a padroeira do Piauí. Aí aqui ao lado vocês podem ver o Museu de Arte Sacra, esse branco aqui do lado esquerdo. E eu já tive a oportunidade de presenciar não a festa, mas esse ritual de guardar o, a pomba, o Divino Espírito Santo. Eu já fui lá 2 vezes também, é muito interessante. Eles colocam, quando é no domingo de Páscoa, eles sorteiam a pomba para uma das famílias ficarem com essa pombinha. Então vai ficar durante 7 semanas e as pessoas ficam com a casa aberta, toda hora pode chegar gente, toda hora tá chegando gente, tá rezando, e eles deixam a casa aberta mesmo para quem quiser. Pode ser estranho, pode ser quem quiser, mas a casa fica aberta, e a pessoa entra, reza, faz as promessas, faz as orações, aí só quando é na sétima semana que fazem a festa. Eu já tive a oportunidade de ir, eu coloquei uma foto aqui, essa aqui foi em 2018, eu fui também em 2015, parece, ou 2016. É muito interessante isso, que eles abrem a casa para quem quiser e mesmo assim eles querem ser sorteados, ninguém foge, eles fazem é querer. É uma alegria muito grande quando eles são sorteados para guardar o Divino Espírito Santo. A Chayane comentou que no interior dela também tem essa festa. Chayane, dessa mesma forma? Chayane está contando um pouco aí no chat para vocês. E agora eu vou falar da vaquejada. A vaquejada é citada por alguns como um esporte, na qual dois vaqueiros montados num cavalo têm que derrubar o boi puxando pelo rabo, entre duas faixas de cal, como tem a foto aí. Foi uma tradição muito popular na segunda metade do século XX, mas que passou a ser questionada a partir da década de 2010 por ativistas dos direitos dos animais, em virtude dos maus tratos que ocorrem com os bois. Aí eu estava lendo e eu vi que em 6 de outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei cearense que procurava disciplinar a modalidade como um evento cultural, sob o argumento de que manifestações culturais não se sobrepõem ao direito de proteção ao meio ambiente.
Aí é um debate muito grande, porque as pessoas querem manter essa cultura, mas tem as pessoas os ativistas que defendem os direitos dos animais, que consideram que isso não é um esporte, porque é um esporte que machuca os animais. E tem até, aqui na região, tem bastante festa de vaquejada. Tem a cidade de Bonfim do Piauí, que é uma cidade voltada toda para a festa da vaquejada que acontece no finalzinho do mês de maio. A economia da cidade é toda voltada para aquela festa. Tem os comerciantes que já se preparam para aquela época. E tem também, recentemente começou no São Vitor, já tem 3 dias de festa. É uma cultura assim um pouco polêmica por causa dessa questão do maltrato aos animais. Aí, depois, o Congresso aprovou uma emenda constitucional permitindo a prática da vaquejada, mas com algumas modificações, definindo alguns direitos e deveres a serem seguidos. Pode passar, Denise. Aí a foto dos vaqueiros, que também tem a cultura de tocar sanfona. Pode passar. Aí também a Peraí, gente vai Denise. falar Também, essa cultura aí, ela. Deixa eu só falar bem aqui, que lá, tá? Tá, pode falar. Porque essa cultura da vaquejada, ela se dá mais na região aqui, em Bonfim. Porém, tem as cavalgadas nas comunidades, na cidade, São Raimundo, e entre outras regiões aqui por perto. E é uma forma, vocês podem perceber que tudo que a gente trouxe, todas as culturas que a gente trouxe, tem a ver com desenvolvimento econômico. O que a dona Nenê falou, que elas rezavam nas mãos em troca de dinheiro. A vaquejada, ela traz, a cavalgada, ela traz recursos para a cidade também. Era isso, Keilane. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as festas religiosas. E a gente trouxe o ex-votos, que é como se fosse um presente que o fiel dá para seu santo de devoção. Assim, o fiel faz uma promessa, pede uma coisa para o santo, e quando a promessa é cumprida, quando a pessoa é agraciada com o pedido que ele fez ao santo, ele, ele faz uma peça de madeira, pode ser de madeira, pode ser uma escultura de cera, de mármore, ou até outros objetos como joias, velas, fotos, flores. É uma forma de agradecer ao santo. Aí na imagem tem pés, pernas, cabeças. Eu tenho até um vizinho meu que ele trabalha fazendo coisas de madeira, que ele faz assim, de vez em quando a pessoa pede uma coisa. Recentemente uma pessoa estava com uma dor na perna e pediu para o seu santo de devoção para ser curado. Quando ele foi curado, ele pediu para fazer uma perna de madeira para deixar lá no local de devoção, que é até na Cova da Tia, que é uma é uma cova de uma escrava. Os mais antigos contam que ela era uma escravizada e foi encontrada já em estado de decomposição no meio da caatinga, e aí ela foi enterrada no lugar que ela foi encontrada. E aí ela, a pessoa que enterrou ela foi a primeira pessoa que se sentiu agraciada com um milagre. Ele pediu uma coisa e foi atendido. E aí daí começou a surgir
as pessoas começaram a praticar, cultuar ela como se ela fosse uma santa, uma coisa assim. Como ninguém sabia a origem dela, não sabia o nome dela, eles colocaram o nome de Cova da Tia. A Cova da Tia, ela está localizada no alto de um morro, no município de Bonfim do Piauí. Está mais ou menos a 38 quilômetros de São Raimundo, a cova. E algumas pessoas mais velhas contam que ela foi enterrada, ali foi enterrada uma mulher escravizada que estava fugindo da escravidão e não conseguiu resistir à seca, e à seca e à fome. E outros contam que ela se perdeu enquanto procurava lenha. E aí, a cova da tia é bastante famosa aqui na região de São Raimundo, porque as pessoas pedem e são agraciadas. Tudo que pede para ela é atendido. E aí, como forma de agradecimento, as pessoas vão lá, levam fotos, levam ex-votos, como eu já falei, vão acender velas, vão fazer rodas de São Gonçalo em volta como forma de pagar as promessas. E, e ela é visitada por pessoas de toda a região. Vem gente até de São Paulo, de outros estados, à procura das bênçãos que ela tem, que ela dá. Aí outro lugar que os ex-votos eles são muito presentes também é nas Queimadas de Senhor do Bonfim. É um povoado que fica no município de Dirceu Arco Verde, que ele já fica na divisa com a Bahia. Dirceu Arco Verde está na divisa entre o Piauí e a Bahia, na divisa com o Remanso, e o povoado Queimadas é na zona rural, que já fica na divisa mesmo. E é um novenário muito importante. Esse povoado é um povoado pequeno, tem poucas casas, mas só que quando é no dia 6 de agosto, a festa mesmo é no dia 7, tem a novena até o dia 6 de agosto, a festa no dia 7. E vem gente de muitos lugares, tem muita gente que vai pagar promessas, as pessoas são muito devotas de Senhor do Bonfim, e é um novenário enorme, mesmo não tendo aquelas festas, como em outras novenas que acontece, tem a missa, depois tem os shows. E lá não, é só a missa mesmo, mas tem muita gente, as pessoas vão mesmo pagar promessa, e esse novenário ele já existe há mais de 170 anos, é um novenário muito antigo, que as pessoas são devotas mesmo, e eles colocam os ex-votos para pagar as promessas. Aí só falando aqui um pouco sobre o São Gonçalo, eu não sei se as meninas falaram que o meu celular estava mudo naquela hora. Eu não sei se vocês falaram. Aí só falando um pouco aqui sobre o São Gonçalo. O São Gonçalo é uma dança também que as pessoas fazem para pagar as promessas, eles fazem a promessa para o São Gonçalo, então faz uma dança, que aí fica todo mundo dançando ao redor do santo, cantando, eles ficam dançando com arcos. Só falando aqui, que acho que naquela hora a gente acabou não falando. Aí aqui os ex-votos que tem lá nas Queimadas do Senhor do Bonfim. Essa novena ela começou lá na época que ainda nem tinha igreja. Eles começaram a fazer a novena quando só tinha pedra, só tinha uma pedra lá. E aí nessa época o bispo era o Frei Henrique, era o bispo aqui da região de São Raimundo. E aí ele foi lá, os primeiros moradores de lá, eles vieram de Portugal. E aí falam que o Frei Henrique foi lá e, e começou a fazer esses festejos, esse novenário para Senhor do Bonfim, mas era só numa pedra mesmo, no mato, depois que eles fizeram a capela. Aí aqui vocês podem perceber que é uma capela bem simples, mas é muito, muito visitado. As pessoas ficam do lado de fora, fica à frente da capela toda cheia de gente. As pessoas ficam andando de joelho, muitas pessoas, eu já tive a oportunidade de ir lá uma vez, faz muito tempo já. Aí as pessoas a missa fica do lado de fora e dentro da igreja fica as pessoas pagando promessa. Tem gente que atravessa a igreja todo de joelho, aí coloca os ex-votos, acende muita vela. Nessa pedra foi que eles começaram a fazer o novenário há mais de 170 anos. Aí também as pessoas vão lá na pedra. E outro lugar também que aparece muito os ex-votos, que é muito importante, uma tradição muito importante de colocar ex-votos, é em Teresina, que é no monumento do motorista Gregório.
Então, quem era esse motorista Gregório? O motorista Gregório, ele era um rapaz chamado Gregório Pereira dos Santos, ele era da Paraíba. Aí essa história ela aconteceu lá no início do século passado, lá no início do século XX, que aqui no Piauí tem um município chamado Barras. Então, tinha uma pessoa daqui, que ele era chamado Jaime Teodomiro, que ele morava em Barras no início do século passado, e ele decidiu comprar um carro. Aí, nesse tempo, quase ninguém tinha carro. Lá em Barras mesmo, ninguém tinha carro. E aí ele foi para Paraíba para comprar um carro. E aí, quando chegou lá, ele conheceu o Gregório Pereira dos Santos, que nessa época ele só tinha 19 anos. E ele sabia dirigir. E aí o Jaime Teodomiro comprou o carro e aí contratou ele para ser o motorista dele, porque ele não sabia dirigir, porque nessa época poucas pessoas sabiam dirigir, que quase ninguém tinha carro. Então ele contratou o Gregório para ser o motorista dele. Aí Gregório veio morar no Piauí. O Gregório chegou aqui, foi morar em Barras e aí ficou sendo o motorista de Jaime. E aí depois muito tempo, o Jaime vendeu esse carro para a capela da cidade, para a igreja da cidade. E aí o Gregório ficou sendo o motorista da igreja. Ele era o motorista oficial da igreja. E aí, certo dia, ia ter uma visita na igreja, isso aí foi em 1927, ia ter uma visita do bispo Dom Severino Vieira de Melo, que ele estava visitando a igreja de Barras. Aí, então, o motorista Gregório, ele estava indo lá para esse evento, ele estava levando 3 pessoas no carro, que era o juiz de direito José de Arimateia Tito, o coronel Otávio de Castro Melo e o padre Lindolfo Shoa. Então, eles estavam indo nesse carro para a igreja, e aí no caminho aconteceu que tem uma criança que ela estava dentro de casa, ela saiu correndo e entrou na frente do carro. Aí então o Gregório acabou atropelando a criança sem querer, porque a criança correu rápido e entrou na frente do carro. E aí aí essas pessoas que estavam dentro do carro foram testemunhas de que foi sem querer, não foi querendo que ele matou, foi um acidente, mas mesmo assim aconteceu uma tragédia, outra tragédia porque essa criança ela era filha do delegado da cidade, que ele era filho de Florentino Cardoso, que era o delegado de Barras. E aí então ele ficou muito revoltado desse motorista ter matado o filho dele, e ele decidiu prender Gregório, mesmo tendo sido sem querer, ele prendeu o Gregório e ele não deu alimento para ele, não deu água, deixou lá morrendo de fome mesmo. E aí aconteceu, morrendo de fome e de sede. E aí o juiz, que era o José de Arimateia, que era o que estava dentro do carro, ele presenciou, ele viu que tinha sido sem querer, então ele determinou que o delegado tinha que soltar o Gregório, porque tinha sido sem querer. Aí ele falou que o delegado falou que iria soltar, só que não soltou. Ele levou para Teresina, Gregório, ele levou acorrentado e morrendo de sede, ele não deu água, não deu comida, levou acorrentado para Teresina. E quando chegou lá, ele amarrou o Gregório, amarrou em uma árvore que ficava perto do rio Poti, bem perto da água, mas ele não podia beber água porque ele estava acorrentado. Então ele ficava penando, morrendo, pedindo água, e perto do rio não conseguia beber água. E o Florentino Cardoso não dava água, então ele atirou no Gregório e matou. E aí ficou todo mundo comovido, as pessoas ficaram muito comovidas com esse acontecimento. E aí as pessoas ficaram tão revoltadas com isso que eles começaram a ir lá, no lugar que ele tinha sido acorrentado, as pessoas começaram a ir lá e fazer promessas para ele. Eles consideraram ele um santo. Então, ele, apesar de que ele não foi canonizado ainda pela Igreja Católica, então a gente não pode dizer que é um santo. Mas os populares, eles têm ele como um santo. O motorista Gregório é tido como um santo, que as pessoas pagam muita promessa, vão lá, colocam ex-votos. E é interessante que ninguém acende vela para ele, porque ele morreu com sede. Então as pessoas não acendem vela para ele, as pessoas colocam água. Tem algumas fotos aqui. Essa foto aqui é do assassino dele, do delegado, que matou ele, Florentino. Essa daqui é a delegacia de Barras, que ele foi preso, a prisão. Aí essa aqui é a árvore que ele foi acorrentado. Essa aqui é as notícias que saíram nos jornais, porque repercutiu muito essa história. O matador de Gregório não está arrependido. Uma história que repercutiu muito. E aí eles fizeram um monumento lá no lugar que ele foi morto. As pessoas fazem a devoção tanto no cemitério, porque ele foi enterrado no cemitério, como também
no lugar que ele foi morto, lá na árvore, em outros lugares também. Aí, nesse lugar aqui que ele foi morto, fizeram um monumento, essa cruz, e vocês percebem que o monumento ele está em formato de gota de água, porque ele morreu com sede. Eles fizeram. E aí as pessoas colocam muito ex-votos, vocês percebem aqui a madeira, de gesso também, e vocês podem perceber que eles colocam muita garrafa de água, como se fosse a vela. Os populares, eles substituíram a vela pela água. E é uma cultura popular muito importante em Teresina. Aqui também. Bom, agora a gente vai falar sobre os caretas. Essa tradição se dá na madrugada, sábado de Aleluia, para o domingo de Páscoa, isso é da Semana Santa. Aqui em São Raimundo, ela é muito recorrente, onde pessoas se reuniam primeiro ali no Tijolinho, eu acho, no bar, Tijolinho, para sair pela cidade, às vezes assustando pessoas. Era, a princípio, era uma cultura muito violenta, porque era como se eles fossem perseguir Judas, que tem toda uma temática acerca. Eles simbolizavam a perseguição de Judas. Chegava na Praça do Abrigo, tinha a queimada de Judas. Como as pessoas estavam alcoolizadas, estavam com na euforia, às vezes agrediam as pessoas. Quando eu era criança, eu lembro bem de quando ia passar os caretas, a gente não saía para fora de casa justamente pelo medo. Hoje em dia essa cultura não é mais violenta, não é mais tão violenta como era antigamente, por conta que diminuiu a quantidade de pessoas aí, e aí essas coisas que eram mais violentas, queimada de Judas, foram cortadas. Então as pessoas se reúnem para andar mascarados de cavalo, de jumento, do que eles conseguirem ir para fazer esse circuito pela cidade. E aí, aqui na minha comunidade, no Novo Zabelê, a gente tem essa cultura também, só que mais com pessoas jovens. Então, eles não andam bêbados, eles vão, se reúnem em determinado horário da noite, e o encontro deles é na parte da manhã. Eles se reúnem, primeiro se reúnem para poder saírem, e depois eles vão tomar café todos juntos. Né? Na cidade, eu não sei se existe essa cultura em outros interiores, mas na cidade eles já vão alcoolizados mesmo. Aí vão com chicote, batendo nas portas das casas das pessoas. Alguns dá para você reconhecer se a máscara não tiver tampada, outros não. Alguns respeitam, outros não. Há pessoas que não gostem dessa prática, mas eu acho muito bacana, acho muito lindo essa forma de interpretar a perseguição a Judas. Acho que é isso. E hoje em dia a polícia vai acompanhando, que é para ter uma segurança ali, que é para não fugir daquela cultura, para não virar uma baderna mesmo. A polícia ela vai acompanhando. Aí aqui a gente faz a pergunta: quais as outras tradições da cultura popular do povo piauiense que você conhece? Então, foram essas que a gente trouxe, mas a gente quer fazer disso aqui um bate-papo mesmo. A gente viu que teve muita interação aí no chat. A gente quer saber também quais outras culturas que vocês conhecem, que a gente não colocou aqui. Aí até teve uma pessoa Quem que colocou no chat perguntando se tinha lendas em São Raimundo. Eu não conheço nenhuma lenda específica daqui de São Raimundo. Se alguém conhecer, ou qualquer outro tipo de cultura popular, aí vocês podem ficar à vontade para compartilhar com a gente. Aí, se vocês puderem ligar o microfone, é melhor. É porque a gente não é daqui da cidade de São Raimundo, né? Nós três somos do interior, aí a gente não sabe de uma coisa específica daqui da cidade. Mas eu vi uma menina que comentou que o avô dela, comentou aí no chat que o avô dela fazia parte dos caretas. Se ela se sentir à vontade para contar alguma coisa do que o avô dela contava.
interessante que vocês puderam perceber que a gente falou aqui de culturas que, que abordam o indígena, abordam o negro, tem cultura que a gente percebe que tem a ver com o colonizador também, essas culturas religiosas do catolicismo. O Piauí ele é tido como o estado mais católico do Brasil. E aqui tem uma diversidade muito grande. A gente percebe que o Piauí ele é muito diversificado mesmo, e a gente encontra cultura popular oriunda de diferentes povos. É muito interessante isso. A gente está com uma dinâmicazinha aqui, a gente tava planejando fazer depois que vocês compartilhassem também. Mas se ninguém tiver nada a falar, o Orlando falou que tem a lenda da Alice em Luiz Correia. Se quiser compartilhar com a gente, nós estamos interessados em saber como é a lenda da Alice. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Achei bem legal a apresentação de vocês, né, fazendo esse panorama dessa questão cultural piauiense, né? Eu me identifico com muitas das coisas que vocês apresentaram, né? Principalmente essa questão do boi, da cabeça de cuia. Na minha cidade é muito recorrente, né? Assim, vale muito a pena na questão até de recordar realmente. Principalmente que a gente está, de alguma forma, perdendo essas raízes. Essas coisas estão ficando, muitas vezes, menos praticadas. Então, assim, hoje, se você apresentar isso para as crianças, para os jovens, eles não vão saber muito bem o que a gente está falando. Então, assim, a importância de abordar isso dentro das escolas, dentro desses ambientes educacionais é muito importante. Então, gostei bastante da apresentação de vocês, viu, pessoal? Obrigado. Obrigado. Também que gostaram. O Orlando levantou a mão. Pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, já que você falou que gostaria de saber um pouco sobre a lenda, né? Eu vou relatar para vocês uma breve apresentação do que se trata a lenda. Tá certo? Pode falar. Certo, pode ficar à vontade. Em Luiz Correia se conta a lenda de Alice, que era uma jovem muito bonita, filha de uma família importante. Ao que dizem é que ela era um pouco arredia e desobediente com seus pais, como, aliás, são muito jovens. Certo dia ela desapareceu nas águas do mar e nunca mais foi vista. Seu pai, preocupado, ainda teria pago alguns pescadores para que tentassem encontrá-la em meio às ondas, mas ela não apareceu. Foi então que espalhou-se pela cidade uma história de que dias antes a menina, enraivada de seus pais, teria dito que jamais iria novamente com eles à praia e que se isso acontecesse, Deus poderia transformá-la em uma serpente do mar. O boato, por sua vez, deu lugar às frequentes aparições de uma serpente marinha beirando o litoral da cidade, de modo que o povo logo concluiu que Alice havia sido encantada. Dizem que, para desencantá-la, é preciso 4 objetos virgens: uma faca, um espelho, um pente e uma toalha. Munido destes, o corajoso que resolver ajudá-la deverá esperar na praia em noite de lua cheia, à meia-noite, contar 7 ondas, e na 7ª onda abrir com a faca, e de onde sairá a serpente. Após esse ritual, o pretendente terá que cortar o rabo dela a qualquer custo e correr sem olhar para trás. Alice então desencantará e cobrirá sua nudez com a toalha ali deixada e penteará seus longos cabelos mirando-se no espelho, tornando-se novamente a bela e rica jovem daquela cidade. Muitos já tentaram, mas não obtiveram êxito, de modo que alguns já saíram mortalmente feridos dali ao travarem embate com a serpente.
volta e meia algum corajoso ainda tenta cumprir com o ritual, pois dizem que quem desencantar Alice casará com ela, que é muito bela e ainda se tornará herdeiro da fortuna de sua família. Então, o que eu acabei de relatar para vocês tem como fonte, né, Lendas do Piauí, com o autor ou autora Áurea Queiroz. Aí nós podemos observar quanto é rica a nossa cultura. Em termos de folclore, como já foi dito, no Brasil em si o folclore ele é muito rico e bem diversificado. E no nosso Nordeste, principalmente no Piauí, não seria diferente. Nós temos lendas das mais variadas desde o norte ao sul, com suas peculiaridades, mas que ao geral quase todas as lendas ela tem uma história ou algo a se ensinar a respeito de determinadas ações ou atitudes. No caso aqui da Alice, nós podemos perceber que ela era uma menina muito arredia, né? Desobediente aos seus pais, como era a lenda também do Cabeça de Cuia. Então, essas lendas, ela tem esse objetivo, essa finalidade de poder transmitir, de alguma forma, algum ensinamento. Não é verdade? Verdade, eu também ia comentar isso, que eu percebi que tem algo em comum entre essas lendas, que é sempre aquela coisa de educar os filhos rebeldes, como naquela lenda que eu falei também da porca do dente de ouro. É sempre uma coisa ali, parece que para fazer medo. Aí a pessoa diz, eu não vou sair para a festa de noite porque pode ser que a porca esteja lá. É sempre nesse sentido, de tentar educar os filhos. Sempre tem algo em comum. Eu estou achando interessante ver aqui que tem gente de diferentes cidades do Piauí, que eu não sabia que ia ter gente de outras cidades. Eu tinha visto que tinha gente de outros estados, mas eu não sabia que do Piauí ia ter gente de norte a sul. Estou achando interessante e é interessante a gente ver que essa cultura popular ela está presente em todo o Piauí e ela tem algo em comum, né? Algumas lendas que eu falei aqui, muita gente relatou, dizendo que na cidade dele também tem. É muito interessante. E eu vi que outra pessoa levantou a mão aqui, mas eu não estou lembrando o nome, mas pode falar. Sou eu, a Paula. Boa tarde, gente. Boa tarde. É que Tarde. eu perguntei se alguém conhecia, né, alguma lenda aqui de São Raimundo, depois, assim, é que era especificamente daqui de São Raimundo. Mas lembrei de uma história que eu ouvi de um senhor que mora em Coronel José Dias, né, e ele me contava de dois mitos, assim, duas lendas, na verdade, de lá, assim, principalmente ele que era uma pessoa que vivia ali né, ali no que é hoje o Parque Nacional, que vivia da caça. E aí ele me contou, eu lembrei que ele falou dessa lenda do Carneiro de Ouro, né? Que ele também comentou que é a mesma lenda que vocês apresentaram, a mesma história, que também tem aqui na Serra. E ele falou de uma que é chamada O Gritador, que é um homem. Ele descreveu como um homem, assim, inicialmente ele falou que era um homem de 2 metros de altura. Aí depois ele disse é um homem de 2 metros de altura com cara cheia de pelos e que tem a boca para fora, né, desses pelos, e que também anda de 4. E aí é um homem que come isabelê, a ave isabelê. E aí ele diz que quando o caçador faz um barulho de isabelê para poder atrair o animal, o gritador é que é atraído, né? E aí diz que quem vê o gritador fica doente ou morre de medo. Ele descreveu dessa forma, assim. Então ele até falou na época que tinha uma pessoa que tinha visto, mas foi uma pessoa que depois ficou tão chocada com a visão do gritador que ficou paralisado, assim, que passou muito tempo de cama porque não conseguia tirar a imagem do gritador da cabeça, assim. Então tem essa... Lembrei dessa história também do gritador que mata as pessoas de medo. Aí você fala nessa história, e eu lembrei também que aqui as pessoas falam muito na caipora, que inclusive o meu bisavô, ele falava muito essa história também, que as pessoas que iam caçar, antigamente o pessoal caçava muito, aí tem a caipora que ficava lá fazendo barulho de pessoas chorando, fazendo assustando as pessoas mesmo, é muito interessante. Uma que eu lembro bastante na infância
além do cabeça de cuia, era o do cavalo piancó. Não sei se vocês já ouviram falar. A E do gente tava, assobiador, né? a gente tava falando sobre a dança ali, mas aí foi na hora que tava dando problema aqui, eu não sei se deu pra gente apresentar bem, a gente falou sobre a dança, só não falou sobre a lenda, mas aí você pode Aham. compartilhar com a gente. E tem a do cavalo piancó e do assobiador. Tipo, é bem famoso, que se assemelha bastante com a do gritador. Aí você conhece, pode compartilhar com a gente a história. Se alguém mais tiver algo a compartilhar, pode ficar à vontade. Vocês estão aí? Não estou ouvindo ninguém. Eu fiquei curiosa para o Arnaldo explicar a lenda de pisadeira. Isso aí eu conheço, eu já ouvi falar também. Pode ficar à vontade para falar, compartilhar com a gente. Mas eu não sei muita coisa não. Eu queria aprender um pouco mais. Que fala quando a criança vai jantar e come muito, aí fica com a barriga é, bem grande, né? Aí quando vai deitar, aí vem essa tal de pisadeira e fica pisando em cima da criança e dormindo, né? Ela dormindo. Aí não consegue acordar. Fica tipo imóvel e enquanto ela fica pisando. Aí eu só sei até aí. Eu não sei qual é o que acontece depois. Dessa história daí eu só sei, assim, que quando fala que tem vezes que a pessoa está dormindo, aí fica ali querendo acordar e não consegue, é como se tivesse uma assombração ali em cima dela, sentada em cima dela. Mas a cultura popular é assim mesmo, não tem como a gente saber a história exata. É uma coisa que sempre vai mudando conforme a região, sempre vai mudando, não tem uma história exata. É uma coisa que é transmitida muito na oralidade mesmo. Pode Aí vocês falar, podem. Antônia. Bom, essa história era contada pela minha professora, que a maioria das vezes era para ensinar a gente, ou de alguma forma educar, pois a gente almoçava na escola. E para não ser muito guloso ou ter uma gula fora do normal, um olho grande, como a gente fala aqui em Campo Maior, ela falava para a gente para não comer muito, pois vinha essa pisadeira e acontecia isso no almoço ou na janta, como uma forma de educar a gente a não comer muito. Muito interessante essas lendas que vocês falaram. E é interessante que, além das lendas, tem várias outras formas de cultura popular também que a gente não trouxe aqui, porque é muita coisa. A gente ficou tentando filtrar ao máximo, que é muita coisa. Mas se a gente for pensar até mesmo no artesanato, que a gente falou aqui sobre os ex-votos são uma forma de artesanato. As pessoas vão pagar a promessa e aí alguém confecciona aquelas peças de madeira. E é uma forma de artesanato. E o artesanato ele é muito rico aqui no Piauí também para a gente pensar é, lá ao norte mesmo do estado, tem aquele, é, como é que fala? Aquele centro de artesanato do mestre Dezinho, que eles fazem aquelas peças de madeira, que é muito interessante. E se a gente for trazer para cá também, para a nossa região, a gente pode citar o exemplo da cerâmica, que a gente tem aqui, a cerâmica Serra da Capivara, que são feitas peças de cerâmica com as temáticas das pinturas rupestres do parque, e que são vendidas em vários lugares, mas é tudo feito à mão, é um processo minucioso, tudo feito à mão, então a gente vê que aquelas pessoas são verdadeiros artistas mesmo, e é muito interessante. Aí a gente tentou filtrar um pouco, porque a cultura popular, ela pode ser que tenha alguns limites, a gente já pode estar falando até sobre a cultura de massa, como no caso, por exemplo, que a Keilane falou sobre o filme. O filme a gente já pode entender como uma cultura de massa, que é quando é algo que é consumido pelos populares,
mas não é algo espontâneo, é algo que é vendido, ou seja, é algo que tem um lucro ali no meio, como por exemplo, filmes, a rádio, músicas, que muitas vezes a gente entende como sendo algo popular, mas é vendido para os populares, é algo vendido que tem um dinheiro ali no meio. Mas, mas não existe uma definição da cultura popular, como eu falei, né? São muitas coisas. Mas aí a gente pode pensar também, por exemplo, em Floriano. Em Floriano, na Semana Santa, eles fazem aquele teatro que fica as pessoas vestidas ali para fazer aquela encenação de Jesus Cristo, que é muito interessante também. Vem atores, até mesmo atores que trabalham na Globo, eles vêm, é uma coisa muito interessante. A gente tentou filtrar aqui para focar mesmo no popular, apesar de que a gente não sabe definir o que seja esse popular. Não existe uma definição correta, mas a gente tentou filtrar. Mas tem muitas formas de cultura que acontece aqui no Piauí. Aí, se alguém quiser fazer mais algum comentário, a professora Cristiane e a professora Maria Vitória quiserem fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Eu trouxe aqui só mostrar para vocês aqui uma pequena dinâmicazinha que eu fiz daquelas Denilson, perguntas. o Orlando levantou a mão. Foi. Pode falar. Então, em relação ao que você estava falando, a gente pode observar como é tão rica a nossa cultura em vários aspectos, né? Nós estamos falando em lendas, festas, e também não pode, como você já citou também o artesanato, nós temos pinturas, porque os nossos artistas estão dando um show, sabe? Cada tela que representando o cotidiano nordestino, o cotidiano piauiense litorâneo, que é de tirar o fôlego e a gente fica mesmo assim impressionado com o talento dos nossos pintores, né? Então, o Piauí, ele vale a pena eu frisar aqui e deixar bem nítido e bem claro o quanto eu sinto orgulho de ser piauiense, muito orgulho. E, e vou levar essa bandeira do Piauí e mostrar para o Brasil e para o mundo o que o nosso Piauí tem, o que tem de bom, né, para nos proporcionar e proporcionar também aos nossos visitantes. Verdade. Dá muito orgulho mesmo da gente dizer que é do Piauí, porque muita gente tem vergonha. O Piauí, ele é divulgado lá fora como sendo um estado pobre. Aí tem muita gente que tem vergonha de dizer que é do Piauí. Quando tem pessoas que são de outro estado, como por exemplo da Bahia, que eles já têm orgulho de dizer que é baiano, porque a cultura deles é uma cultura muito divulgada. Aí eles têm orgulho. E no Piauí, muitas pessoas têm vergonha ali, porque é uma coisa que não é muito divulgada, infelizmente ainda. Precisa ser mais divulgado nas escolas, sobre o nosso patrimônio também. Tem que ter uma divulgação maior, porque a gente tem uma riqueza muito grande, uma riqueza cultural muito grande aqui no Piauí. E as pessoas precisam se orgulhar disso. A gente não tem que ter vergonha de ser piauiense, a gente tem que ter orgulho mesmo. Aí o César está levantando a mão. Vocês têm aí alguma atividade cultural lá da região de Picos? Vocês já pesquisaram alguma coisa em relação a essa região aí? Aí, Picos, não. Pelo que eu me lembro, não. É porque eu estou fazendo uma pesquisa aqui de uma disciplina e era para pesquisar também atividades culturais, né? Sobre a região lá de Picos. Aí eu não estou encontrando muita coisa, não. Eu pensei que vocês tinham visto alguma coisa aí, sei lá, pesquisado, né? Não, mas se alguém souber aí, pode compartilhar com a gente. Eu acho que o César pode procurar no programa de pós-graduação em História do Brasil da UFP, no banco de teses e dissertações, é possível que tenha alguma coisa. Eu, de fato, não conheço. É o programa de pós-graduação, da UF? Isso. Eu já tive a oportunidade de ir lá em 2017, no evento
da universidade mesmo, né? Que nessa época eu estava começando o curso de História, que teve um evento na UFP de lá, a gente foi. Teve várias apresentações lá, porque eu não me lembro mais, mas eu lembro muitas pessoas apresentando trabalhos, falando sobre a cultura de lá. Pois é, eu sei que teve algumas coisas aí que vocês falaram aí, né, do cavalo Piancó, por exemplo, né, do reisado, né, que lá também tem, né, mas assim, ainda falta muito mais outras coisas, eu acho, para pesquisar, né. Mas eu vou dar uma olhada aí nesse programa de pós-graduação, né, lá da UF, né, nas teses e dissertações. Obrigado, viu, professora? Professora Vitória levantou a mão. Pode falar, professora. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Eu acho que vocês estão de parabéns pelo trabalho que estão apresentando. E eu fiquei interessada, achei interessante porque muitos do que vocês falaram da minha região, da minha cidade, Oeiras. E é interessante quando você vê que a visão que outras pessoas têm da tradição cultural de Oeiras, quando não se é oeirense, né? Eu fiquei sempre atenta para saber o que vocês iriam falar de Oeiras dentro dessa cultura dita popular piauiense. Eu fiquei surpresa pelo destaque que vocês deram justamente à festa do Divino. É realmente uma festa bastante popular, mas também uma festa cara, porque a pessoa que recebe o Divino, ele tem muita responsabilidade. Então, hoje, nos dias atuais, nos últimos 4 anos, as famílias estão diminuindo o número de famílias que aceitam dar um nome para ser sorteado, para ficar com o Divino, porque tem que ter um certo poder aquisitivo, pelo menos para sustentar esses dias de festejo. Não é somente preparar a sala e receber o Divino, tem também preparar, às vezes, as comidas das pessoas que vão para cá, rezar na casa e assim por diante. Eu fiquei assim, porque, na verdade, Oeiras é conhecida como a capital da fé, e a fé está justamente muito mais ligado à Fugida de Bom Jesus e à Semana Santa do que, na minha visão, ao próprio Divino, né? Mas eu acho extremamente interessante como vocês perceberam e construíram essa ideia do Divino. Eu acho interessante também o que está ocorrendo nos últimos anos, lá em Oeiras, pelo simples fato de que cultura popular de origem africana, que antes era vista como algo inferior e que deveria ser não ser incentivado, nos últimos anos a gente vê já uma valorização dessa cultura de origem africana. Por exemplo, eu achei muito interessante nos festejos da Semana Santa, e às vezes até mesmo quando há, por exemplo, que lá é uma região em que, de vez em quando, todo ano tem, como é que se chama? A festa dos Santos Óleos. O fato de que também é uma região que está produzindo, eu acho que assim, mais ou menos isso nesse sentido, novos padres. Então, nesses momentos de festa, de consagração de novos padres, é chamado certos grupos populares, certas manifestações de origem africana para também se apresentarem. Então, o que antes era mal visto, agora está sendo bem visto, e há essa ligação entre a religião cristã, católica, e manifestações de origem africana. Eu estou pensando justamente no Congado, que nos últimos anos está tendo como é que a gente pode dizer? Está se fortalecendo cada vez mais.
Eu mesmo vi uma apresentação do Congado, um trechinho muito pequeno, durante a Semana Santa, mas fiquei encantada, porque se fosse pelo menos há 20, 30 anos atrás, jamais seria convidado o Congado, que é justamente vem justamente das irmandades, que surge justamente com as irmandades, na verdade surge antes, né? Mas que as irmandades negras conseguem manter como tradição africana, o rei e a rainha do Congo, presentes justamente saudando esses novos, não são novos, mas foi na Semana Santa, então saudando a Semana Cristã em Oeiras. Então, essa junção desses dois elementos me deixou muito contente, já que eu trabalho mais no século XIX, vejo muito mais a perseguição dessa cultura, das manifestações africanas, de raízes africanas no Brasil, do que a valorização. Então, eu acho que também seria um elemento que mais tarde vocês podem trabalhar e perceber se aqui a existência ou não dessas congadas, a existência de irmandades negras que elas trazem dentro de si as manifestações de cultura africana. Talvez seja um outro ponto que mais tarde vocês possam trabalhar. É só isso. Acho que foi bem interessante o que vocês apresentaram. A presença da senhora do antigo Zabelê e do novo Zabelê foi uma fala maravilhosa. Aliás, vocês estão de parabéns, que a gente gravou a voz dela, a fala dela. Então, muito interessante. Acho que alguém poderia até trabalhar com mais, ou seja, montar aí um documentário a partir da fala dessa senhora, convidar outras pessoas do Zabelê para conversar justamente sobre essas manifestações culturais. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Obrigada. E a professora falando isso aí, eu lembrando aqui, em Oeiras é interessante também que lá na igreja de Nossa Senhora da Vitória, como eu estava mostrando na foto aqui, que é a padroeira do Piauí, a principal igreja, lá próximo tem várias igrejas, é um centro histórico com muitas igrejas, e ao lado dela tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que era o que acontecia, que nessa época da escravidão, que os brancos iam festejar na igreja de Nossa Senhora da Vitória, e os negros iam para outra igreja que ficava ao lado dela, que era a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Mas, na verdade, eles cultuavam mesmo eram as divindades africanas deles. Aquilo ali era o sincretismo religioso, que eles diziam que estava cultuando Nossa Senhora do Rosário, mas era uma forma de disfarçar ali, porque eles estavam cultuando, na verdade mesmo, era as divindades deles. Aí tem essa divisão, a igreja dos brancos e a igreja dos negros. Bom, a professora Vitória deixou aí umas sugestões interessantes, né, para um possível projeto de extensão ou atividades de disciplinas. Para mim foi mais novidade do que qualquer coisa, né? Fiquei aqui aprendendo muito com vocês, porque não conhecia nenhuma das lendas, quase não conhecia as festas, porque vocês estão percebendo pelo meu chiadinho ainda, que não sou daqui, mas acho que é interessante. A oficina ela é justamente interessante por conta disso, né? Pela possibilidade da gente conhecer. Conhecer, admirar e fazer com que, a partir disso, a gente valorize ainda mais as nossas identidades, né? E foi muito interessante perceber aqui falas de pessoas que demonstram orgulho pelo lugar que mora, pelo lugar de onde vem. Eu penso que isso é essencial, e temáticas como essas a serem trabalhadas, né, como essa, só fortalecem isso. A Ana também colocou
deixou aí também uma sugestão interessante, que seria ampliar, né, de levar mais ainda essa temática para a sala de aula. Eu não sei se aqui entre os participantes nós temos professores, sei que temos alunos, mas não sei se temos professores já. E a proposta da oficina era um pouco também em relação a isso, né? Denilson, Vivian e Keilane. Transformar aqui em um primeiro momento, de fazer desse momento um momento de aprendizados, seja para graduandos, seja para professores, seja para alunos do ensino médio, né? E tomara que, eu estou vendo aqui pelas parabenizações e que vocês conseguiram chegar ao objetivo. Cris, e também, se você olhar essa questão da cultura, né, dessas manifestações populares, ela está ligada inteiramente com a questão histórica, né? Os meninos já apontaram isso, mas se você olhar, tem todo esse contexto dos escravizados, o contexto do indígena, né? Das práticas indígenas, das práticas desse pessoal, dos povos negros. Então, assim, isso se entrelaça como um todo, né? Essa questão cultural, seja da alimentação, da dança, das lendas, das práticas devocionais. Então, assim, tudo está bem entrelaçado, bem imbricado. A gente fica muito contente pela fala de vocês. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade. A gente também agradece muito pela participação de vocês, essa troca, esse retorno que teve. Foi muito bom saber que valeu a pena essa troca de conhecimentos. Obrigada pela participação de todos. Aí a gente tem uma atividadezinha aqui, uma dinâmicazinha. É uma coisinha rápida, só para quebrar o gelo mesmo. Que o objetivo da oficina era isso, era a da gente compartilhar informações, não era só para a gente expor como se fosse um seminário. A gente falou sobre o que a gente sabe e vocês compartilharam o que vocês sabem. O objetivo mesmo era esse, mas aí a gente trouxe uma pequena atividadezinha aqui de um site que tem umas perguntinhas, aquelas perguntinhas de o que é, aquelas adivinhas. A gente vai fazer rapidinho aqui com vocês, só para quebrar o gelo aqui. A gente vai fazer as perguntas, aí vocês podem ir respondendo no chat. Aqui, que é feito para andar e não anda? Ninguém sabe? A rua. Aí, que é que dá muitas voltas e não sai do lugar? Ninguém. Aqui, o relógio. Roda gigante? Oi? Pensei que era roda gigante. Aí, o que é que tem cabeça e tem dente, não é bicho nem é gente. Essa aí eu já conheço há muito tempo. Isso, o alho. A Maria falou aí. Aí, o que é que não se come, mas é bom para se comer? Talher, vamos ver. Sim. Eu não gosto nenhuma. O que é? Uma impressora disse para a outra. Isso aí eu sei. É assim, ó. Essa folha é sua ou é impressão minha? É só mais um aqui. O que é? O 4 disse para o 40. Ninguém passa a bola. Aqui é isso mesmo. A gente não encontrou alguma adivinha assim, específica do Piauí,
mas a gente trouxe essas aqui do site só para quebrar o gelo. Adivinha é uma coisa que faz parte da cultura popular mesmo em todo o Brasil. A gente agradece muito a presença de vocês e a gente pede desculpa também pelos problemas técnicos, porque acaba acontecendo mesmo. A gente foi passar os vídeos, mas aí acabou tendo esse probleminha. Mas a gente espera muito que vocês tenham gostado e a gente agradece muito a presença de todos e ficamos muito, muito contentes de ver que tem muitas pessoas de outros lugares. A gente viu lá nas inscrições que tem pessoas de outros estados, e aqui a gente acabou vendo que tem pessoas de diferentes cidades do Piauí que também têm orgulho da sua cultura, e a gente espera isso mesmo, que vocês tenham orgulho da cultura de vocês, que a gente tem que ter orgulho mesmo, a gente não pode se envergonhar. A gente agradece também a presença das professoras, da professora Cristiane, professora Maria Vitória, a Ana Carolina também, do IFAM, e a gente agradece todo mundo. E se alguém tiver alguma coisa a falar, pode ficar à vontade. Se alguém não tiver assinado a frequência ainda, a frequência foi colocada aí no chat. Então, César, pode parar a gravação. Certo. Muito obrigado a todos pelos